Esdras capítulo 8. Lista dos que voltaram desde Babilônia a Jerusalém com Esdras. Jejum proclamado. Tesouro é guardado no templo. Estes, pois, são os chefes de seus pais, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Tamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atus. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 machos. Dos filhos de Paate Moabe, Elioenai, filho de Zacarias, e com ele, 200 machos. Dos filhos de Secanias, o filho de Jeaziel, e com ele 300 machos. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 machos. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 machos. E dos filhos de Cefatia, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 machos. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jequiel, e com ele 218 machos. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 machos. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 machos. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 machos. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 machos. E dos filhos de Bigvai, Utaí e Zabude, e com eles 70 machos. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampado 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Então enviei mensageiros a chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Elnatã, que eram entendidos. E lhes ordenei partir para Ido, o chefe no local chamado de Casifia, e falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, os netinis, no local chamado de Casifia, que nos trouxesse serviçais para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. E a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os filhos deles, 20. E dos netinis que Davi e os príncipes tinham designado para o serviço dos levitas, 220 netinis, que foram todos mencionados por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para os nossos filhos pequenos, e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele foi movido pelas nossas orações. Então separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos que eram a oferta para a casa de nosso Deus, que o rei e os seus conselheiros e os seus príncipes, e todo Israel que se achou ali, tinham levantado para entregar. E pesei nas mãos deles 650 talentos de prata, e em vaso de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro. E 20 bacias de ouro, 10.000 dracmas, e 2 vasos de bom metal, lustroso, tão precioso como ouro. E disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os, até que os peseis na presença do chefe dos sacerdotes e dos levitas, e do chefe dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor.
Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata e do ouro e dos utensílios para os trazerem a Jerusalém, à casa de nosso Deus. E partimos em jornada desde o rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, para ir a Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam emboscadas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém e habitamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles estava Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binuí, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso foi registrado por escrito na mesma ocasião. E os filhos dos exilados que vieram do exílio em cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes machos em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as palavras decretadas do rei aos sátrapas do rei e aos governadores deste lado do rio, e estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras capítulo 9. Esdras chora ao saber de casamentos mistos, até de sacerdotes. Faz oração e confissão a Deus. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananitas, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos de Moabe, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessas terras. Sim, as mãos dos príncipes e magistrados foram as primeiras nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do exílio em cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício do anoitecer. E perto do sacrifício do anoitecer, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me encurvei de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Desde os dias de nossos pais até este dia de hoje, temos estado em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades, somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, a espada, o cativeiro e a pilhagem. E há atordoamento e vergonha no rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar um remanescente que escape e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para que o nosso Deus nos iluminasse os olhos e nos desse um pouco de revivificação na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua benignidade diante dos reis da Pérsia, para nos dar uma revivificação, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais ordenaste por meio da mão de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais, para tomar posse dela, terra imunda e pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações com que, na corrupção deles, a encheram,
de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis aos filhos deles, e suas filhas não tomarão para vossos filhos, e para sempre não procurareis a paz deles, nem o bem deles, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, tem-nos punido menos que as nossas iniquidades merecem, e nos deste uma tal libertação como esta. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente, nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois fomos deixados como remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa se postar em pé diante da tua face por causa disto. Esdras capítulo 10. Israelitas vêm a Esdras, choram, se arrependem, despedem suas mulheres, descrentes e de outras origens. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, proveniente de Israel, uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jequiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, e temos casado com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos pacto com o nosso Deus de que despediremos todas as esposas e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque concernente a responsabilidade a ti é este negócio, e nós seremos contigo. Sê corajoso e age. Então Esdras se levantou e fez com que jurassem os chefes dos sacerdotes e dos levitas e todo Israel, de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e chegando lá, não comeu pão nem bebeu água, porque chorava lamentando pela transgressão do exílio em cativeiro. E fizeram passar pregão através de Judá e Jerusalém a todos os filhos do exílio em cativeiro, para que se ajuntasse em Jerusalém. E todo e qualquer homem que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam confiscados, e ele seria separado da congregação daqueles do exílio em cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido, e vos casades com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a vontade dele, e apartai-vos dos povos das terras e das esposas estrangeiras. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja conforme as tuas palavras, havemos de fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não há força para se estar aqui fora. Nem é isto obra de um dia, nem de 2, porque somos muitos que transgredimos neste negócio. Ora, rogamos-te que se postem em pé os nossos governantes de toda a congregação, e todos que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que o ardor da ira do nosso Deus, por esta causa,
seja desviada de nós. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, se postaram em pé contra esta coisa, e Mesulão e Sabetai, o levita, os ajudaram. E assim o fizeram os filhos do exílio em cativeiro, e o sacerdote Esdras, e certos homens, chefe dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes foram separados, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês, para examinar este negócio. E no primeiro dia do primeiro mês, acabaram de tratar com todos os homens que tinham casado com mulheres estrangeiras. E acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes, que tinham casado com mulheres estrangeiras, estes: dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos Maazéas e Eliezer, e Jaribe, e Gedalias. E estes deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas esposas, e sendo culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo delito deles. E dos filhos de Imé, Anani e Zebadias. E dos filhos de Arim, Maazéas, Elias, Semaías, Jequiel e Uzias. E dos filhos de Pazu, Elioenai, Maazéas, Ismael, Netanel, Josabade e Eleazar. E dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. E dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. E dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jequiel, Abdi, Jeremote e Elias. E dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. E dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal, Ramote. E dos filhos de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéas, Matanias, Bezalel, Binuí e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Arão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matinai e Jazai. E Bani, Binuí, Simei, e Selemia, Natã, Adaías, Maquinabibai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham tomado esposas estrangeiras, e alguns deles tinham esposas de quem tiveram filhos.